E lá vamos nós para mais uma semana, mas antes de falar sobre a indicação de Cristiano Zanin ao STF, eu preciso dar 3 recados importantes. O primeiro é, na verdade, um agradecimento. Mais de 200 mil pessoas assistiram ao meu vídeo de sexta-feira, feito para aqueles que de alguma forma estão desesperados com os rumos do Brasil. Olha, vocês não têm nem ideia do quanto foi importante para mim esse vídeo em específico ter alcançado tanta gente. Muito obrigado mesmo. O segundo recado tem a ver com o meu texto de ontem para a Gazeta do Povo. Esse aí que você vê na tela e no qual eu faço um relato e não uma análise da manifestação pró-Dallagnol aqui em Curitiba. Pois é, cumprindo o prometido há uma semana, eu enfrentei a mistura de cansaço e preguiça, deixei quaisquer diferenças ideológicas de lado e aproveitei a tarde perfeita de domingo para ir à manifestação. Tá aí a prova. Eu falei que vinha. O que nos traz ao último recado antes de o vídeo propriamente dito começar. Quer ler os meus textos diários? Quer continuar apoiando estes meus vídeos aqui no YouTube? Então, por favor, assine a Gazeta do Povo. Assinando agora pelo link que você encontra na descrição, você ganha 20% de desconto no plano anual. E tem mais, você recebe, no conforto da sua casa, o livro 51 Leis Absurdas do Brasil. 51? Por que será que o autor usou 51? Será que é uma dessas mensagens subliminares? Sei lá, só sei que o vídeo agora está começando e como eu anunciei lá no início, eu vou falar da confirmação de que o advogado pessoal de Lula, Cristiano Zanin, provavelmente será o mais novo ministro do STF, ou, como diria Galvão Bueno, virou passeio. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Na época em que a indicação de Zanin ao STF era só um boato, um absurdo inconcebível. Que isso, cara? Você tá exagerando. O Lula jamais faria uma coisa dessas. Bom, nessa época aí, e não faz muito tempo, eu fiz um vídeo aqui falando sobre o assunto. Diz aí, Pousonoff. Agora mesmo, ao anunciar que o tema deste vídeo é a possível, e acredite se quiser, provável indicação de Cristiano Zanin, advogado de Lula, para a vaga do ministro Ricardo Lewandowski no STF, a vontade é de dizer que a Suprema Corte vai virar um puxadinho do PT, ou talvez um puxadinho bolivariano do PT. Mas será que eu posso exercer esse meu direito à crítica? Ou isso vai ser considerado um ataque às instituições? Uau, que homem! Bom, de lá para cá os absurdos foram se acumulando e me parece que as pessoas estão meio que anestesiadas, sabe? Você tá anestesiado? Tá, né? Fala a verdade. Bom, talvez eu esteja muito enganado e tomara mesmo que eu esteja enganado. Mas eu sinto que as pessoas não perceberam ainda a gravidade que é a indicação de Cristiano Zanin ao STF. Na prática, isso significa que o PT terá 2 ex-advogados do partido na Suprema Corte do país. 2 advogados dedicados a proteger não o que diz a Constituição, e sim o que dizem o Estatuto do PT e a vontade do seu líder maior, Lula. E eu sei que tem um pessoal aí que me considera exagerado porque eu digo que a gente já vive numa ditadura. Mas aí eu pergunto, que raios de democracia é essa em que um presidente ignora solenemente um artigo da Constituição, o 37, e tá tudo bem, tudo certo, tudo normal? Que raios de democracia é essa em que os próprios membros do STF aboliram as garantias constitucionais e as supostamente inquebráveis cláusulas pétreas daquela Carta Magna que hoje é só uma desculpa pro STF bancar o tigrão com a direita e agir como uma tchutchuca com a esquerda? Se a gente não tá numa ditadura, e tudo bem você achar que não, a verdade é que caminhamos a passos largos para isso. É o sonho daquela gente que lutou não pela democracia, mas pela ditadura do proletariado, se tornando realidade. Só que o sonho deles é a realização do nosso pesadelo. Mas hoje é terça-feira de uma semana mais curta e eu não quero te deixar deprimido logo no primeiro vídeo.
Então eu vou falar aqui rapidamente como, na atual circunstância, isto é, com a esquerda no poder, o Lula poderia ter sim agido de uma forma talvez virtuosa nessa indicação aí. Em outras palavras, Lula poderia sim ter optado pela pacificação do Brasil neste momento. E se ele não optou, foi porque não quis. Estava nas mãos dele, do Lula, abdicar do desejo de vingança e indicar um nome que não fosse acirrar ainda mais os ânimos dos brasileiros. E eu não estou falando nem de indicar um conservador, porque isso realmente seria inconcebível. Eu estou falando de indicar um nome que não fosse uma provocação e que não colocasse ainda mais lenha na fogueira da política tupiniquim. Um nome que não ampliasse ainda mais o poder do STF. Mas, em se tratando do Lula, a gente já sabe, podendo escolher entre um mal menor e um mal maior, ele sempre vai optar pelo mal maior. Porque o Lula age movido por um desejo confesso de vingança. Porque o Lula governa com o fígado que, dizem por aí, já viu dias melhores. Dá até saudade do Lula, que agia movido só pela grana, pelo luxo cafona do cargo, pela bajulação internacional. Esse que tá aí é muito pior, porque age movido por uma cosmovisão deturpada e perversa, porque age aconselhado pelo próprio umbigo. Tá, a indicação do Zanin é mesmo um escândalo de proporções trágicas. É o total desprezo petista pela ética, é a submissão esquerdista ao maquiavelismo tosco. Mas há quem acredite no potencial destrutivo dessa indicação pra lá de desastrada. Esses otimistas, entre os quais, infelizmente, eu não me incluo, mas sinta-se livre, acreditam que em algum momento a vaidade dos ministros do STF vai falar mais alto. Esses otimistas aí apostam que o tal do sistema, aquele com S maiúsculo, vai começar a ruir quando o tucano Alexandre de Moraes começar a brigar com o petista Cristiano Zanin. Será? Bom, não deixa de ser uma esperança, né? Outra esperança estaria na reação da própria esquerda. No caso, aquela esquerda identitária com a qual o comunista da velha guarda Lula nunca se deu bem. Um tal de Observatório da Branquitude, por exemplo, já mandou avisar que a lua de mel com o governo Lula acabou. E se você der uma procurada, vai encontrar nas redes sociais um descontentamento geral entre a extrema esquerda, a esquerda progressista, a esquerda identitária, chame como quiser, que queria uma mulher negra no STF. Mas o que me assusta mesmo nessa história é a passividade com que a população está aceitando tudo que vem do Lula. Eu disse passividade? Minto. E aqui eu não vou ficar tapando o sol com a peneira, não. Tem muita gente feliz com o aparelhamento petista do STF. Tem gente comemorando a censura. Tem gente celebrando a perseguição. Tem gente empolgada com as interpretações criativas da lei. Tem gente fazendo a festa com a instalação de uma ditadura de esquerda no Brasil. Tem gente fazendo L com gosto. E tem também aqueles que não estão nem aí, ou porque não entendem o que está acontecendo, ou porque estão felizes com o triunfo da imoralidade. É duro, mas a gente tem que encarar os fatos. Para muitas pessoas, talvez até para a maioria dos brasileiros, essa coisa aí de liberdade, de justiça, essa coisa de democracia, essa coisa de princípios, essa coisa de civilização, essa coisa de fazer o certo não tem importância nenhuma. O importante é vencer. Não é à toa que vivemos no eterno e inalcançável país do futuro. No meu texto de hoje para a Gazeta do Povo, eu conto a história de um fracasso pessoal. É que eu tentei escrever a história do Moraes de Alexandre, esse aí que você vê na imagem, mas eu não consegui. Só explicando, o Moraes de Alexandre é o Alexandre de Moraes do mundo bizarro, do mundo de ponta cabeça, do mundo onde tudo é o contrário. E é claro que ao dizer que eu não consegui contar a história, eu acabei contando ao menos um pedaço dela. Mas para ler, tem que assinar a Gazeta do Povo, porque é claro que você é uma pessoa honesta e não fica por aí usando o software para driblar o paywall, né? A promoção da semana é a seguinte:
Assinando a Gazeta do Povo pelo link que você encontra na descrição deste vídeo, você ganha 20% de desconto no plano anual, além de um exemplar do livro 51 Leis Absurdas do Brasil. E já que você está no embalo, dê o seu like, comente, compartilhe e se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Até amanhã!